A atração responde a ciência à pergunta acima. Mantém os planetas perto do Sol e aglutina os elétrons num todo. A atração, essa força misteriosa, a influência de uma massa maior sobre outra menor. Isso dá origem de novo a uma pergunta. Como pode uma massa influir sobre outra, mesmo que seja menor, se estiver a uma grande distância dela? Se imaginarmos o Sol como uma grande maçã, a Terra será uma semente de papoula, a uma distância de 12 passos dessa maçã. Como a maçã pode influenciar a semente de papoula a 12 passos de distância dela? Elas devem estar ligadas de algum modo, pois, do contrário, a influência de um corpo sobre o outro permanece totalmente incompreensível e é, de fato, impossível. Os cientistas tentaram encontrar uma resposta para esse problema, imaginando um certo meio através do qual a influência é transmitida e no qual giram os elétrons e possivelmente também os corpos celestes. Todas essas hipóteses e também a da gravitação são totalmente desnecessárias do ponto de vista do novo modelo do universo. A matéria atômica faz com que a nossa consciência se dê conta de sua existência através do movimento. Se o movimento dentro do átomo parasse, a matéria se transformaria no vazio, em nada. O efeito da materialidade, a impressão de massa, é produzida pelo movimento das minúsculas partículas, o que exige tempo. Se eliminarmos o tempo, se imaginarmos os átomos sem tempo, isto é, todos os elétrons que constituem um átomo imóveis, não haverá matéria. Pequenas quantidades imóveis estão fora da nossa escala de percepção. Não as percebemos, mas percebemos as suas órbitas, ou as órbitas de suas órbitas. O espaço celeste é o vazio para nós. Isto é exatamente o que a matéria seria sem o tempo. Mas no caso do espaço celeste, aprendemos mais cedo do que no caso da matéria, que o que nós vemos não corresponde à realidade, embora a nossa ciência ainda esteja longe da compreensão correta dessa realidade. Os pontos luminosos se transformaram em mundos que se movem no espaço. O universo de globos flutuantes passou a existir, mas essa imagem não é o fim da compreensão possível do espaço celeste. Se representarmos esquematicamente a inter-relação dos corpos celestes, nós os representaremos como discos ou pontos a uma grande distância uns dos outros. Mas sabemos que eles não são imóveis. Sabemos que eles giram em volta um do outro e que eles não são pontos. A Lua gira em torno da Terra, a Terra em torno do Sol. O Sol, por sua vez, gira em torno de algum outro astro que desconhecemos, ou de qualquer modo, move-se em direção definida ao longo de uma linha definida. Por conseguinte, a Lua, girando em torno da Terra, gira ao mesmo tempo em volta do Sol e também se move para algum lugar juntamente com o Sol. E a Terra, girando em volta do Sol, gira ao mesmo tempo em torno de um centro desconhecido. Se quisermos representar graficamente os caminhos desse movimento, representaremos o caminho do Sol como uma linha e o da Terra como uma espiral dando voltas em torno dessa linha, e o da Lua como uma espiral dando voltas ao redor da espiral da Terra. Se quisermos representar o caminho de todo o Sistema Solar, teremos que representar os caminhos de todos os planetas e asteroides como espirais dando voltas em torno da linha central do Sol, e os caminhos dos satélites dos planetas como espirais em torno das espirais dos planetas. Seria muito difícil fazer esse desenho, e em relação aos asteroides, seria impossível. E seria ainda mais difícil construir um modelo exato a partir desse desenho, sobretudo se todas as inter-relações, distâncias, a espessura exata das espirais e etc. tivessem que ser rigorosamente observadas. Mas se conseguíssemos construir um modelo assim,
ele seria um modelo exato de uma pequena partícula de matéria aumentada muitas vezes. O mesmo modelo, reduzido em um número necessário de vezes, nos pareceria a matéria impenetrável, exatamente idêntica a toda a matéria que nos cerca. A matéria, ou a substância que constitui nossos corpos e todos os objetos que nos cercam, é formada exatamente da mesma maneira que o Sistema Solar, que somos incapazes de perceber os elétrons e os átomos como pontos imóveis, mas os percebemos na forma dos complexos emaranhados, traços de seus movimentos que produzem o efeito de massa. Se pudéssemos perceber o Sistema Solar numa escala muito menor, ele produziria em nós o efeito de matéria. Não haveria nenhum vazio para nós no Sistema Solar, assim como não há nenhum vazio na matéria que nos cerca. O vazio, ou a plenitude do espaço, depende inteiramente das dimensões nas quais percebemos a matéria ou as partículas de matéria contidas nesse espaço. E as dimensões em que percebemos essa matéria dependem do tamanho das partículas dessa matéria em comparação com o nosso corpo, da maior ou menor distância que nos separa delas, e da nossa percepção do seu movimento, que depende da velocidade de seu próprio movimento e da velocidade de nossa percepção, que cria o aspecto subjetivo do mundo. Todas essas contradições em conjunto determinam as dimensões nas quais percebemos os vários aglomerados de matéria. Um mundo inteiro, constituído de vários sóis, com os planetas e satélites que os cercam, correndo com velocidade espantosa pelo espaço, mas separado de nós por grandes distâncias, é percebido por nós como um ponto imóvel. Os elétrons, quase incomensuravelmente pequenos, transformam-se em linhas quando se movem, e essas linhas, entrelaçando-se mutuamente, criam para nós a impressão de massa, isto é, de matéria consistente, impenetrável, de que são constituídos os corpos tridimensionais que nos cercam. A matéria é criada pelo fino tecido formado pelos vestígios do movimento dos menores pontos materiais. O estudo dos princípios desse movimento é necessário para a compreensão do mundo, porque só quando tornarmos esses princípios claros para nós é que teremos uma ideia exata de como é tecida e tornada espessa a trama criada pelo movimento dos elétrons e como o mundo inteiro, de uma variedade infinita de fenômenos, é construído a partir dessa trama. O princípio fundamental da estrutura da matéria do ponto de vista do novo modelo do universo é a ideia das gradações nessa estrutura. A matéria de um tipo não pode ser descrita como constituída de unidade de matéria de outro tipo. É o maior erro dizer que a matéria tangível é constituída de átomos e elétrons. Os átomos são constituídos de elétrons positivos e negativos. As moléculas são constituídas de átomos. As partículas de matéria são constituídas de moléculas. Os corpos materiais são constituídos de matéria. Não se pode dizer que os corpos materiais são constituídos de moléculas ou de átomos. Os átomos e as moléculas não podem ser encarados como partículas materiais. Eles pertencem a um espaço diferente. Foi assinalado antes que eles contêm mais tempo do que espaço. Um elétron é muito mais uma unidade de tempo do que uma unidade de espaço. Encarar o corpo do homem, por exemplo, como constituído de elétrons ou mesmo de moléculas é tão errado como seria considerar a população de uma grande cidade ou uma companhia de soldados ou qualquer concentração de pessoas como constituída de células. É evidente que a população de uma cidade grande e até a de uma pequena cidade ou uma companhia de soldados não é constituída de células microscópicas, mas de indivíduos. Precisamente da mesma maneira, o corpo humano é constituído de células individuais ou simplesmente de acordo com a física de matéria. É claro que não tenho em vista uma metáfora que considerasse uma multidão de pessoas
como um organismo e as pessoas isoladas como as células desse organismo. Toda uma série de hipóteses desnecessárias cai por terra assim que compreendemos a ligação e coesão gerais que resultam das definições anteriores de matéria e massa. A primeira é a hipótese da gravitação. A gravitação só é necessária no mundo de bolas flutuantes. No mundo de espirais interligadas, ela se torna desnecessária. De modo semelhante, desaparece a necessidade de reconhecer um meio através do qual a gravitação ou a ação à distância se transmite. Tudo está ligado, o mundo constitui um todo. Ao mesmo tempo, surge outro problema interessante. A hipótese da gravitação se relacionava com as observações dos fenômenos de peso e queda. Na verdade, de acordo com a lenda de Newton, a maçã que Newton viu cair da árvore. Essas observações deram motivo à construção de toda a hipótese. Não ocorreu a ninguém que os fenômenos explicados pela gravitação ou atração por um lado e os fenômenos de peso por outro são fenômenos totalmente diferentes que não têm absolutamente nada em comum? O Sol, a Lua, as estrelas que vemos são seções transversais e espirais que não vemos. Essas seções transversais não se separam das espirais por causa do mesmo princípio em relação do qual a seção transversal de uma maçã não pode se separar da maçã, mas a maçã cai no chão como se fosse para o centro da Terra, em virtude de um princípio inteiramente diferente, ou seja, o princípio de simetria. No princípio deste livro, há uma descrição desse movimento particular que chamamos movimento a partir do centro e para o centro ao longo dos raios, e que, com suas leis enumeradas ali, é a base e a causa dos fenômenos de simetria. As leis de simetria, quando forem estabelecidas e elaboradas, ocuparão um lugar muito importante no novo modelo do universo, e é bem possível que o que se chama lei de gravitação, no sentido da fórmula de cálculo, prove ser uma expressão parcial da lei de simetria. A definição de massa como resultado do movimento de pontos invisíveis dispensa qualquer necessidade da hipótese do éter. Um raio de luz tem a estrutura material e do mesmo modo a corrente elétrica, mas a luz e a eletricidade são matéria, que não é formada de átomos, mas permanece no estado eletrônico. Voltando aos conceitos da física e da geometria, devo repetir que o desenvolvimento errado do pensamento científico, que levou na nova física à complicação desnecessária de problemas que eram simples em sua essência, foi devido em grande parte ao fato de se operar com conceitos indefinidos. Um desses conceitos indefinidos é infinito. O infinito tem um significado exato apenas na matemática. Na geometria, o infinito precisa ser definido, e ainda mais na física. Essas definições não existem, nem houve sequer tentativas de definições tais que merecessem atenção. O infinito é considerado simplesmente como algo muito grande, maior que qualquer outra coisa que podemos conceber, e ao mesmo tempo como algo completamente homogêneo com o finito, ainda que incalculável. Em outras palavras, nunca foi dito, em lugar algum, de forma definida e exata, que o infinito não é homogêneo com o finito. Quero dizer que não foi determinado com exatidão o que distingue o infinito do finito, seja física ou geometricamente. Na realidade, tanto no domínio da geometria como no da física, o infinito tem um significado distinto, que difere muitíssimo do significado estritamente matemático. E o estabelecimento de significados diferentes do infinito resolve um número de problemas de outro modo insolúveis e afasta o nosso pensamento de uma série de labirintos e caminhos obscuros, criados ou artificialmente ou através da incompreensão. Primeiro que tudo, uma definição exata do infinito dispensa a necessidade de misturar a física com a geometria, que é a ideia favorita de Einstein, e a base da geometria não euclidiana. Eu salientei antes
que a mistura da física com a geometria quer dizer a introdução da física na geometria, ou uma reavaliação física dos valores geométricos. Todas essas barras rígidas e não rígidas e etc., que resulta de uma idêntica avaliação matemática dos valores geométricos e físicos, é desnecessária, seja para os argumentos que dizem respeito à relatividade, seja para qualquer outra coisa. Os físicos estão inteiramente certos ao acharem que a geometria não é suficiente para eles. No espaço euclidiano não há lugar bastante para eles com sua bagagem. Mas o aspecto notável da geometria de Euclides, e essa é exatamente a razão pela qual a geometria euclidiana deveria ser conservada intacta, consiste no fato de que ela contém uma indicação do caminho de saída. Não há nenhuma necessidade de fragmentar e destruir a geometria de Euclides. Ela pode muito bem adaptar-se a qualquer tipo de descoberta física, e a chave para isso é o infinito. A diferença entre o infinito na matemática e o infinito na geometria é à primeira vista absolutamente clara. A matemática não estabelece dois infinitos para uma quantidade finita. A geometria começa por aí. Tomemos qualquer linha finita. O que é o infinito para essa linha? Temos duas respostas, uma linha prolongada até o infinito ou o quadrado, da qual a linha dada é um lado. O que é infinito para um quadrado? Um plano infinito ou o cubo, do qual aquele quadrado constitui um lado. O que é o infinito para um cubo? O espaço infinito tridimensional ou uma figura de 4 dimensões. Desse modo, o conceito habitual de uma linha infinita continua, mas é acrescentado outro a ele. O conceito do infinito como um plano que resulta do movimento da linha numa direção perpendicular a si mesma. A esfera tridimensional infinita continua, mas um corpo tetradimensional constitui o infinito para um corpo tridimensional. Além disso, o problema se torna ainda mais simples se tivermos em mente que uma linha infinita, um plano infinito e um sólido infinito são puras abstrações, enquanto uma linha finita, em relação a um ponto, um quadrado, em relação a uma linha e um cubo, em relação a um quadrado, são fatos concretos reais. Assim, permanecendo no domínio dos fatos, pode-se formular o princípio do infinito na geometria do seguinte modo: para cada figura de um dado número de dimensões, o infinito é uma figura do mesmo número de dimensões mais uma. Ao mesmo tempo, a figura do número menor de dimensões é incomensurável com a figura do número maior de dimensões. A incomensurabilidade nas figuras de diferentes números de dimensões cria o infinito. Tudo isso é muito elementar, mas se temos em mente com firmeza as deduções que podem ser tiradas dessas proposições elementares, elas nos capacitarão a nos libertarmos da influência do princípio aristotélico da constância dos fenômenos, erroneamente interpretado. O princípio de Aristóteles só é verdadeiro dentro dos limites do finito, dos limites da comensurabilidade. Logo que começa o infinito, não sabemos nada e não temos nenhum direito de afirmar coisa alguma em relação à unidade dos fenômenos e das leis. Prosseguindo essa argumentação, nos defrontamos com outro fato ainda mais interessante, isto é, o infinito físico difere tanto do geométrico quanto este difere do infinito matemático. Ou, para ser mais preciso, o infinito físico começa muito antes do infinito geométrico. E se o infinito matemático tem um significado e o infinito geométrico 2, o infinito físico pode ter muitos significados, isto é, o matemático, incalculabilidade, o geométrico, a presença de uma dimensão adicional ou a extensão incomensurável, e os exclusivamente físicos, isto é, a diferença de função. O infinito é criado pela incomensurabilidade, mas pode-se chegar a esta por diferentes caminhos. No mundo físico, a incomensurabilidade
só pode ser efetivada por causa da diferença quantitativa. Geralmente, só quantidades diferentes qualitativamente são consideradas incomensuráveis, e a diferença qualitativa é encarada como independente da diferença quantitativa. Mas é justamente aí que está a confusão principal. A diferença quantitativa ocasiona a qualitativa. No mundo matemático, a incomensurabilidade é criada pela incalculabilidade de uma das quantidades comparadas. No mundo geométrico, ela é criada ou pela extensão infinita de uma das quantidades que estão sendo comparadas, ou pela presença nela de uma nova dimensão. No mundo físico, chega-se a ela simplesmente por uma diferença de tamanho, que às vezes até permite o cálculo. Tudo isso significa que o infinito na geometria é diferente do infinito na matemática pelo fato de ser relativo. O infinito matemático é igualmente infinito para qualquer número finito, mas o infinito geométrico não tem nenhum significado absoluto. Um quadrado é infinito para uma linha, mas é apenas maior que outro quadrado menor ou menor que outro maior. No mundo físico, um corpo grande é muitas vezes incomensurável com o pequeno, e o pequeno maior que o grande. Uma montanha é incomensurável com um camundongo, e este é maior que a montanha pela perfeição de suas funções e pelo fato de pertencer a outro nível de ser. Além disso, deve-se mencionar que a função de cada coisa individual só é possível se a própria coisa tem um tamanho definido. A razão pela qual isso não foi observado e determinado há muito tempo deve-se a uma compreensão errônea do princípio de Aristóteles. Os físicos encontraram muitas vezes manifestações dessa lei, a saber, a função de cada coisa individual só é possível se a própria coisa tem um tamanho definido, mas ela nunca atraiu sua atenção e nunca os levou a reunir observações obtidas em domínios diferentes. Na formulação de muitas leis físicas, encontramos restrições de que a lei particular só é verdadeira para quantidades médias e de que, no caso de quantidades maiores ou menores, a lei muda. Essa lei é vista ainda com mais clareza nos fenômenos estudados pela biologia e pela sociologia. Podemos expressar da seguinte maneira a conclusão do que foi dito. Tudo o que existe é o que está apenas dentro dos limites de uma escala determinada e muito restrita. Numa escala diferente, isso se torna outra coisa. Em outras palavras, cada coisa e cada acontecimento tem um certo significado, só dentro dos limites de uma certa escala, quando comparados com coisas e acontecimentos de proporção não muito afastada da sua própria, isto é, que existem dentro da mesma escala. Uma cadeira não pode ser uma cadeira no mundo planetário. De modo semelhante, uma cadeira não pode ser uma cadeira no mundo dos elétrons. Uma cadeira só tem seu significado e suas dimensões entre objetos criados pela mão do homem, que servem às necessidades e exigências do homem e comensuráveis com ele. Na escala planetária, uma cadeira não pode ter existência individual, porque ela não pode ter nenhuma função. E simplesmente uma pequena partícula de matéria inseparável da matéria, que a cerca. Como foi exposto antes, no mundo dos elétrons uma cadeira também se torna pequena demais para sua função e, portanto, perde todo o seu significado e toda a sua importância. Uma cadeira realmente não existe em comparação até com coisas que diferem dela, muito menos que os planetas e os elétrons. Uma cadeira no meio do oceano ou no meio da cordilheira alpina seria um ponto sem nenhuma dimensão. Tudo isso mostra que a incomensurabilidade existe não apenas entre coisas de categorias e denominações diferentes, e não só entre coisas de números de dimensões diferentes, mas também entre coisas que simplesmente diferem em tamanho de maneira considerável. Um objeto grande é incomensurável com um pequeno. Um objeto grande é muitas vezes infinito em comparação com um pequeno. Cada coisa é isolada e cada fenômeno isolado,
ao se tornar maior ou menor, deixam de ser o que eram e se tornam alguma outra coisa que pertence a outra categoria. Esse princípio ainda é completamente estranho, tanto à velha quanto à nova física. Pelo contrário, cada coisa isolada e cada fenômeno isolado permanecem para a física, o que se considerava originalmente que fosse. A matéria continua matéria, o movimento continua movimento, a velocidade continua velocidade. E, no entanto, é precisamente essa possibilidade de transição de fenômenos espaciais em temporais e de fenômenos temporais em espaciais que condiciona a eterna flutuação da vida. E essa transição ocorre quando o fenômeno considerado se torna infinito em relação a outro fenômeno. Do ponto de vista da velha física, a velocidade que era encarada como um fenômeno geralmente compreendido, que não exigia definição, continuava sempre velocidade. Ela podia crescer, aumentar, tornar-se uma velocidade infinita. Não ocorria a ninguém duvidar disso. E tendo se deparado apenas de maneira acidental com o fato de que a velocidade da luz é uma velocidade limite, os físicos foram forçados a admitir que nem tudo estava bem e que a ideia de velocidade precisava ser revista. Mas os físicos, sem dúvida, não podiam se render imediatamente e admitir que a velocidade pode deixar de ser velocidade e se tornar outra coisa. Com que eles toparam na realidade. Com um exemplo de infinito, a velocidade da luz é infinita se comparada com todas as velocidades que podemos observar ou criar experimentalmente, e como tal, não pode ser aumentada. Na realidade, ela deixa de ser velocidade e se torna uma extensão. Comparado a qualquer objeto que se move com velocidades terrestres, um raio de luz possui uma dimensão adicional. Uma linha é infinita em relação a um ponto, e o movimento do ponto não altera essa relação. Uma linha será sempre uma linha. A ideia de velocidade limite se apresentou quando os físicos encontraram um caso de infinito óbvio. Mas mesmo fora disso, todas as incongruências e contradições da velha física, que foram descobertas e calculadas por Einstein e lhe forneceram material para a construção de suas teorias, tudo isso, sem exceção, resulta da diferença entre o infinito e o finito. O próprio Einstein, muitas vezes, faz alusão a isso. A descrição de Einstein do exemplo do comportamento de relógios e barras de medir sobre um disco de mármore em rotação padece de uma falha. Einstein se esqueceu de dizer que o diâmetro do disco de mármore ao qual são fixados os relógios, que começavam a andar com velocidades diferentes do movimento do disco, de acordo com a sua distância do centro do disco, devia ser aproximadamente igual à distância da Terra a Sírio. Ou então, os relógios devem ser do tamanho de um átomo. Cerca de 5 milhões deles podem ser colocados no diâmetro de um ponto final. Com essa diferença de tamanho, podem realmente ocorrer fenômenos estranhos, tais como a velocidade desigual dos relógios ou a mudança de comprimento das barras de medir. Mas não podia haver um disco com diâmetro igual à distância da Terra a Sírio, nem relógios do tamanho de um átomo. Tais relógios deixarão de existir antes que mudem sua velocidade, embora isso não possa ser inteligível para a física moderna, que, como assinalei antes, não pode se libertar do princípio aristotélico da constância dos fenômenos e não pode, portanto, notar que a constância é sempre destruída pela incomensurabilidade. Em geral, pode-se admitir que, dentro dos limites das possibilidades terrestres, o comportamento tanto dos relógios como das barras de medir será inteiramente digno de consideração, e para todas as finalidades práticas podemos confiar neles com segurança. Só há uma coisa que não devemos fazer: colocar neles qualquer problema com o infinito. Afinal, todos os mal-entendidos são causados pelos problemas com o infinito, principalmente porque este é introduzido no nível das quantidades físicas. O resultado será certamente diferente do que é esperado. Um resultado inesperado exige adaptação.
O princípio especial da relatividade e o princípio geral da relatividade são adaptações muito complicadas e desajeitadas para a explicação de resultados estranhos e inesperados dos problemas com o infinito. O próprio Einstein diz que podemos encontrar as provas de suas teorias ou nos fenômenos astronômicos ou nos fenômenos da eletricidade e da luz. Em outras palavras, ele afirma com isso que todos os problemas que exigem os princípios particulares da relatividade originam-se dos problemas com o infinito ou com a incomensurabilidade. O princípio especial da relatividade baseia-se na dificuldade de estabelecer a simultaneidade de dois acontecimentos separados pelo espaço e, sobretudo, na impossibilidade da composição de velocidades ao comparar as velocidades terrestres com a velocidade da luz. Esse é exatamente um caso da heterogeneidade estabelecida do finito e do infinito. Falei anteriormente dessa heterogeneidade quanto à impossibilidade de determinar a simultaneidade de dois acontecimentos. Einstein não especifica que distância entre dois acontecimentos se torna impossível estabelecer sua simultaneidade. E se insistimos numa explicação, receberemos sem dúvida a resposta de que a distância deve ser muito grande. Essa distância muito grande mostra novamente que Einstein presume um problema com o infinito. O tempo é realmente diferente para diferentes sistemas de corpos que se movem, mas só é incomensurável ou não pode ser sincronizado se os sistemas que se movem estão separados por um grande espaço, que é na verdade infinito para eles, ou quando diferem muito em tamanho e velocidade, isto é, quando um deles é infinito em comparação com o outro, ou contém o infinito. E podemos acrescentar a isso que não só o tempo, mas também o espaço é diferente para eles, mudando de acordo com seu tamanho e velocidade. A proposição geral é inteiramente correta. Cada sistema que existe isoladamente tem seu próprio tempo. Mas o que significa existir isoladamente? E como pode haver sistemas isolados num mundo de espirais relacionadas? Tudo que existe no mundo constitui um todo. Não pode haver nada isolado. O princípio da ausência de isolamento, da impossibilidade de isolamento, constitui uma parte muito importante de certas doutrinas filosóficas. Por exemplo, do budismo, onde se considera que uma das primeiras condições para a compreensão correta do mundo é a destruição em si mesmo do sentido de isolamento. Do ponto de vista do novo modelo do universo, o isolamento existe, mas não só relativamente. Imaginemos um sistema de rodas dentadas, girando com velocidades diferentes, que dependem do seu tamanho e do lugar que cada uma ocupa no sistema. O sistema, por exemplo, o mecanismo de um relógio comum, constitui um todo, e desse ponto de vista não pode haver nada isolado nele. De outro ponto de vista, cada roda dentada isolada se move com sua própria velocidade, isto é, tem uma existência isolada em seu próprio tempo. Analisando o problema do infinito e das quantidades infinitas, tocamos em vários outros problemas, cuja elucidação é igualmente necessária para uma compreensão correta do novo modelo do universo. Alguns desses problemas já foram examinados. Restam os das quantidades zero e das quantidades negativas. Tentemos começar com o exame dessas quantidades do mesmo modo como começamos com o exame do infinito e das quantidades infinitas. Isto é, tentemos comparar seus significados na matemática, na geometria e na física. Na matemática, o zero tem sempre um único significado. Não há razão para falar das quantidades zero na matemática. O zero na matemática e o ponto na geometria têm aproximadamente o mesmo significado, com a diferença de que o ponto na geometria indica o lugar em que alguma coisa começa ou termina, ou acontece. Por exemplo, onde duas linhas se interceptam, ao passo que na matemática o zero indica o limite de certas operações possíveis. Mas na essência, não há nenhuma diferença entre o zero e o ponto.
porque nenhum deles tem existência independente. Na física, a situação é absolutamente diferente. O ponto material só é ponto numa certa escala. Se a escala é mudada, o ponto pode provar ser um sistema de medidas imensas, muito complexo e pluridimensional. Imaginemos um pequeno mapa em que até as maiores cidades são pontos. Suponhamos que encontramos os meios de revelar o conteúdo desses pontos, ou de enchê-los de conteúdo. Desse modo, o que parecia um ponto manifestará uma grande quantidade de propriedades e características novas, e as extensões e medidas contidas nisso. Na cidade, vão aparecer ruas, parques, casas, pessoas. Como devem ser compreendidas as medidas dessas ruas, praças e pessoas? Quando a cidade era um ponto para nós, elas eram menores que um ponto. Não é possível chamá-las de dimensões negativas. Os não iniciados, na maior parte dos casos, não sabem que o conceito de quantidade negativa não tem definição na matemática. Ela só tem um certo significado na aritmética elementar e também nas fórmulas algébricas, onde designa a operação a ser realizada, em vez da diferença nas proporções das quantidades. Na física, a quantidade negativa não significa absolutamente nada. No entanto, já nos deparamos com quantidades negativas. Foi ao falar das dimensões dentro do átomo que eu tive que assinalar que, embora o átomo ou a molécula não tenha dimensões para os sentidos diretos, isto é, seja igual a zero, essas dimensões ou extensões dentro do átomo são ainda menores, isto é, menores que zero. Portanto, não precisamos de metáforas ou analogias para falar de dimensões negativas. Estas são as dimensões dentro daquilo que parece ser um ponto material, e isso explica exatamente por que é errado considerar materiais as pequenas partículas de matéria, como os átomos ou os elétrons. Elas não são materiais, porque são fisicamente negativas, isto é, menores do que o zero físico. Reunindo tudo, o que foi exposto até agora, vemos que além do período de 6 dimensões, temos dimensões imaginárias, a 7ª, a 8ª e assim por diante, que continuam em direções inexistentes e diferem no grau de impossibilidade, e dimensões negativas dentro das menores partículas que representam para nós pontos materiais.